Oi, gente! Hoje eu estou aqui com Garrett. e hoje ele vai falar sobre a experiência dele, como é que ele aprendeu a falar português, como é que foi morar no Brasil e tudo isso. Mas antes, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, tá? E aperta aqui no sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, espero que vocês gostem. Eu entrei num programa, se chama Intercâmbio do Rotary. E eu me preparei e tudo, eu tava estudando português no Duolingo. E um dia eu fui lá, eu não sabia muito. Eu já falava espanhol, mas português nada. Daí eu fui lá e fui aprendendo. Depois de quatro meses, E você ficou aonde no Brasil? Ibitinga, São Paulo. E você ficou quanto tempo lá? Quase um ano. Quase um ano. E quanto tempo mais ou menos demorou até você conseguir falar alguma coisa assim em português? 4 meses tava fluente. Depois de 4 meses. meses. Você achou difícil? Pois eu já falava espanhol, então foi um pouco mais fácil de aprender, mas tem muitas diferenças entre as duas línguas. Tipo, o que você acha de diferente no espanhol e português? Entre espanhol e português. Tem alguns exemplos que eu dou para as pessoas que perguntam. Tipo, uma palavra que em português a gente fala embaraçada. E Que quer dizer? embaraçada em espanhol é grávida. Grávida. É isso aí. Embaraçada em português não é, tipo, com vergonha, né? Sim, então, é uma grande diferença entre as duas línguas, então. E por que você quis ir ao Brasil aprender português? Por que você teve essa vontade de aprender português? Como que surgiu isso? Não sei, tipo, desde quando eu tinha como 15 anos, tava, tipo, apaixonado pelas línguas latinas. É que você gosta de aprender línguas diferentes, Sim. né? Uhum. Então, comecei aprendendo espanhol em middle school, junior high, acho que sim. O middle school mais ou menos é do primeiro ano do fundamental até quando você vai ao o segundo grau. Uhum. Então, eu comecei a aprender espanhol, então, e depois eu tava falando com minha mãe, eu falei, já sou fluente em espanhol, quero aprender outra. Então, a gente conversou com as pessoas do Rotary e eu arranjei para ir pro Brasil, outra língua latina, então. Daí eu fui. Eu, quando conheci ele, eu conheci o Gert foi no início, assim, de 2019. Eu tava com os amigos, nós fomos num lugar que tem aqui em Houston que vende açaí. E aí foi quando eu conheci o Gert pela primeira vez, né? Aí estávamos lá, tava todo mundo sentado comendo açaí. Eu não tava comendo açaí porque eu não gosto. Eu adoro. E aí tava todo mundo jogando no telefone Uno. E eu ia falando com o Garrett em português, que não sei o que, todo mundo falando português porque eram só brasileiros. E na hora que a gente foi embora, eles fizeram um comentário, todo mundo é brasileiro e um americano. Eu falei, ué, quem que é o americano? E aí que eu descobri que ele é brasileiro, porque vocês escutando ele, não vão perceber que você não é. No máximo a gente fala que é tipo, a mãe é brasileira e o pai é americano. Ou a mãe é americana e o pai é brasileiro. Aí tem um pouquinho do sotaque. Porque você não tem, assim, Não esse tem. sotaque. E nenhum dos meus pais. Quem não é brasileiro quando aprende português tem um pouco do sotaque quando fala, né? Assim como o brasileiro quando aprende inglês tem um pouco do sotaque no inglês. Mas ele não tem nada. Você escuta aí, a galera vai assistir vídeo e falar fraude. Fraude. Ele é brasileiro, tá fingindo no vídeo. Mas ele não tem ninguém na sua família, né, que fala português, é só você. Ninguém. E quando eu fui pro Brasil, eu me batizei e agora eu tenho um padrinho que é brasileiro, mas... Você se batizou no Brasil ou aqui? Não, no Brasil. Que legal. Agora conta pra gente como é que foi a sua experiência em São Paulo. O que você achou das pessoas, da cultura, o que você achou diferente da cultura americana, da cultura brasileira? Tem muitas coisas, Então fala aí, na verdade. eu quero saber. Porque a galera no Brasil ela fica muito curiosa do que as pessoas de fora pensam do Brasil. Sobre o Brasil, a cultura do principalmente Brasil. quem vai ao Brasil e quando eles voltam, o que eles acharam, que não sei o que. Então fala o que você achou diferente, o que você gostou, o que você não gostou. Eu gostei de tudo. A cultura é diferente, tipo, vários aspectos. Acho que vou começar com, tipo, o pessoal é mais, assim, aberto. Mais aberto. E aqui, tipo, quando você vai se apresentar a uma pessoa, you shake their hand, right? Você vai dar a mão, assim. Isso. E você, não sei como que fala shake hand, estremecer. Você vai, você dá a mão e fala, prazer. E no Brasil, quando você conhecer uma pessoa nova,
dependendo, no gênero também, mas você sempre abraça e se for uma menina, você dá um beijo, né? No Rio é 2. No Rio é 2. E eu tenho uma história sobre isso, na verdade. Eu tava no shopping com uns amigos, eu conheci uma família do Rio. E os meus amigos conheciam. E eu fui lá pra me apresentar. Oi, sou Garrett. Eu morava em São Paulo. Um beijo. Um beijo. E me apresentei e a mulher tentou me beijar a segunda vez e foi muito awkward. É muito constrangedor que geralmente que você vai toda emocionada da 2, aí a pessoa se dá um flash. Tava assim, nossa senhora. Fica um clima muito estranho mesmo. Mas aí fala que além dessa parte de como ele se apresenta, o que mais que você achou que é um pouco diferente? O jeito, tipo, ok, uma coisa bem grande é que almoço é uma coisa bem grande no Brasil. Aqui, tipo, tem gente que nem come almoço. Geralmente aqueles almoço deles pegam um sanduíche. Ou às vezes nada. Eu vejo pela minha escola que eu levo comida de casa todo dia, porque eu não gosto da comida do refeitório, né? Então, chega no almoço, vem a pessoa com um saquinho de Doritos, aquele negócio, aquelas frutinhas e balinha. E eu fico, gente, como é que a pessoa passa o resto do dia só com isso na barriga? No Brasil, almoço é arroz, feijão. É muito. E assim que eu gosto, mas aqui não é assim. Não sei. Às vezes eu não como almoço, só café da manhã e jantar. Que também muitas vezes não é jantar também, que é um pouco então, diferente. Aqui eles não tem a mesma comida que é no Brasil. A comida é muito diferente. E agora a gente tocou na comida, o que você achou das comidas brasileiras? Você chegou a provar de tudo, provou só um pouco? Quase tudo. Feijoada. Sim, no primeiro dia, quando eu cheguei no Brasil. Que você já tinha pesquisado tudo, né, no Brasil, né, antes de ir. Sim. Eu conhecia feijoada pela internet e tudo, mas o dia que eu cheguei, a gente foi pra casa da minha avó, né? Não a minha avó, mas Você tipo adotou. a mãe da mulher com quem eu tava ficando. Você ficou na casa de uma pessoa pela internet. É que nem quando vem as pessoas fazer intercâmbio aqui nos Estados Unidos, eles ficam em casa de família. Exatamente. É a mesma coisa no Brasil. Isso. Então, a gente foi pra casa da mãe dela e ela tinha feito feijoada. Primeiro dia lá, e sabe que feijoada é uma comida bem forte, né? Pesada. Bem pesada, né? E eu comi, tava tudo bem, eu adorei. Feijoada é ótimo, eu gosto. Outras comidas, vamos ver. Goiaba, a fruta que quase não temos aqui. Eu não como goiaba, então eu nem sabia que não tinha goiaba aqui. Goiaba é ótima, eu adoro. Outra coisa. Açaí. Algumas pessoas falam que tem gosto de terra, mas... Eu não gosto de açaí. Eu adoro. Outra coisa. Torresmo. Fresco, porque aqui não fazem. Você tem que comprar. Mas lá, o meu pai, o cara que morava na casa, né? Ele sempre fazia. E o churrasco brasileiro, o que você achou? É muito melhor. Porque aqui o churrasco deles, eles colocam tipo, uma costela e enche de molho barbecue. Não é que nem no Brasil que o churrasco é... Eles falam que o nosso churrasco é seco. Meus amigos da escola falam, é muito dry. Que não é dry. Porque não tem molho barbecue. Não, mas se tá cozido certo, não é dry, não é seco. O que você acha? Gosta mais daqui ou do Brasil? Do Brasil, com certeza. E em relação às amizades, o que você achou? Sair à noite lá no Brasil? Eu saía todo fim de semana. Eu conheci o meu melhor amigo, Pedro. Você já sabe, né? Sempre fala dele. Tem que mandar esse vídeo pro seu amigo, porque ele fala muito de você. Sim, vou mandar o link pra ele também. Mas a gente sempre saía, a gente foi pra casa dos amigos, a gente bebia. Eu sempre lembro das músicas que a gente escutava, tipo o funk. Gente, o Gerd, ele conhece mais música do Brasil do que eu. Se vocês forem nas playlists dele, só tem música brasileira, não é? Sim, quase. E aí ele fica o dia inteiro no Jeff gravando story, cantando música do Brasil. A galera daqui deve assistir e falar, o que ele tá fazendo? Eu canto música brasileira, eu escuto. E os meus amigos americanos ficam bravos comigo, porque sempre tem uma música brasileira tocando. E você tem uma homenagem ao Brasil. Sim. Em você. Você tem 3 tatuagens, não é? Não, eu tenho 9 agora. Não, tô falando do Brasil. Eu fiz 4 no Brasil. 4? Fala pra galera qual foi. Então eu fiz uma flecha, a primeira tatuagem foi uma flecha aqui, que tem os coordenados da minha cidade no Brasil. A segunda foi a tatuagem do Brasil, que tem cor, tem tudo e tem... Ele fez o país mesmo do Brasil. Sim. Aqui. O país do Brasil, que tem cor, tem verde,
Amarelo. Amarelo e branco. E embaixo diz saudade, que é uma palavra que não existe em nenhuma outra língua, né? Aqui eles falam I miss you. Uhum. É um verbo, você tem que conjugar o verbo. Lá é um nome, não é uma verdade, palavra. tem muitas palavras que você tem no Brasil que não existe a tradução aqui. E o Então. mesmo acontece no inglês. Tem muita palavra em inglês que não tem a tradução certa no português. E agora, sei que muita gente vai perguntar quando que você vem ao Brasil novamente. Eu preciso, mas é difícil juntar o dinheiro. Agora você tem que ir ao Rio. Uhum. Não, E tipo, você chegou aí no carnaval ou você não estava lá na época do carnaval? No carnaval no Houston ou lá no Brasil? No Brasil. No Brasil foi no carnaval do São Paulo. E como é que foi o carnaval de São Paulo? Conta o que você achou do carnaval? Pela parte que eu lembro, foi muito divertido, mas eu esqueci muito porque bebi demais. Ele curtiu o estilo brasileiro. Sim, então já sou brasileiro. Qual dica você daria pra uma pessoa que está tentando aprender uma língua diferente, né? Porque quem tá assistindo, todos eles falam português e muitos deles têm vontade de aprender inglês, que você já fala o inglês fluente por você ter nascido, cresceu, morou aqui e você se esforçou para aprender o português. Então, o que você falaria para essas pessoas que querem aprender outra língua? O que você acha que ajudaria eles a aprender? Pois você acabou de dizer, na verdade, é esforço. Tipo, eu conheço muita gente que querem saber uma outra língua. Não querem aprender, querem saber. Não querem fazer o trabalho de aprender. Então, se você quiser saber uma outra língua, tem que aprender, tem que esforçar. Mas o que te ajudou muito para aprender? Então, no começo foi Duolingo, mas não é suficiente. Duolingo é um aplicativo que ajuda. No telefone, tem a versão dele de graça, que eu acho que nem precisa pagar pela versão paga mesmo, porque a de graça já ajuda muito. Eu, quando viajei pra Inglaterra e como eu conheci muitas pessoas que eram da Itália e eu gostei da língua, eu usei bastante Duolingo pra fazer coisa pra aprender italiano e ajuda bastante sim, então eu super recomendo as pessoas a baixarem o Duolingo sim. Sim, eu recomendo também. Só que não é suficiente pra ficar fluente. Então, você aprende as palavras e os verbos, como conjugar e até a pronúncia também, porque tem aquela fala, né? Fala no aplicativo. Mas pra aprender certinho, tem que praticar, treinar e falar com gente. É isso que eu falo sempre quando eu tô fazendo minhas lives no Instagram. Muita gente pergunta, como é que você aprendeu, que eu não sei o que. Eu falo, gente, eu fiz curso por um tempo em Angola, eu morei em Angola. Fiz uns meses antes de eu conseguir a escola. Mas o que me ajudou mesmo a aprender inglês foi falando. Exatamente, tem que usar. Se você não falar, você não consegue. Não adianta você ficar o dia inteiro com o livro na mão, lendo, porque você não vai conseguir falar. Porque você tá lendo, às vezes você vai pronunciar errado. E outro, também não ter medo. Não pode ter medo. Ter medo. Se tiver medo, tem que perder. As pessoas sabem que você não é fluente daquela língua, que você não é daquele país, então obviamente ninguém vai ficar, ele tá falando errado. Ninguém vai te julgar por isso. Errar é normal. Você ficava com vergonha de falar em português? Não. Eu sempre errava, os brasileiros sem vergonha, nós somos brasileiros, nós temos medo de estar falando errado. Eu acho que as pessoas que são de fora, quando eles estão tentando aprender a nossa língua, eles não têm esse medo que a gente tem em aprender a língua deles. Então eu acho que a gente pode deixar de ter esse medo, porque eles não vão estar julgando a gente. Não, vão te ajudar. Eu sei porque quando eu comecei a aprender a falar inglês, eu falava muito mal, eu mal conseguia falar o how are you, que era o básico do básico. No início eu tinha um medo, eu ficava nervosa pra falar, e me prejudicou muito até na escola, porque eu tinha que falar inglês o dia inteiro e eu não conseguia, porque eu tinha medo de falar e foi difícil de aprender. Então eu acho que é uma coisa essencial você não ter medo de falar. A pessoa não vai estar aqui parada, sentada, te escutando e tentando ver cada erro que você cometeu. Se eles te corrigirem, é pra te ajudar. Então, eu tenho um exemplo pra isso, na verdade. Sabe que eu fui um voluntário na escola de inglês lá. No Brasil? Sim, no Brasil. Eu tava na aula, né, ajudando a gente. E eu tava falando em português com a professora, que também me ajudou a encontrar as famílias com quem eu ficava. E um dia eu tava falando e eu falei uma coisa sobre em frente de mim. Em frente de mim. E ela me corrigiu, falou: Garrett, você não fala em frente de mim, você fala na minha frente. Em frente de mim. Porque você fala in front of me. Exatamente. Então, por isso, você tem que errar pra poder aprender.
É porque jeito certo. na minha frente em inglês seria in front of me. E se você fosse traduzir ao pé da letra, Exatamente, ficaria em frente de mim. Exatamente. É muita coisa que eles, quando você vai traduzir, fica totalmente sem sentido. É por isso que eu falo que quem usa o Google Tradutor faz isso. Você coloca a frase toda, o Google Tradutor traduz do jeito que tá e fica totalmente sem sentido. Exatamente, então. Por isso eu falo para as pessoas que usam e falam que não precisam aprender. Que pode até usar e eles vão entender, mas a gramática... Fica sem sentido. Muita coisa fica sem sentido. E o Google Tradutor, literalmente, ele traduz palavra por palavra. Ele não coloca uma coisa pra ficar... pra fazer sentido, não faz sentido. Enfim, gostei da nossa conversa. Você quer mandar um recado pra galera do Brasil? Um recado. Os seus amigos, não sei. Os meus amigos que vão assistir. Eu tô com saudade de vocês. Eu tô tentando voltar pra lhes visitar, mas você sabe como que tá, né? E uma coisa também, gente, antes de acabar o vídeo, que ajuda bastante é assistir série e filme em inglês, porque muita gente tem preguiça de ver as coisas assim e bota dublado. Eu não consigo ver nada dublado. Nunca gostei, até antes quando eu não falava. Eu gosto de ver tudo o original. Então você vê, escutar e até colocar mesmo a legenda em inglês, mesmo que você não entenda, você vai estar escutando e você ainda vai estar lendo o que eles estão falando. Aquilo ajuda muito. Exatamente. E eu até leio em português também. Eu tenho um livro no meu carro aqui, que tá tudo em português. Eu pedi pra minha mãe, porque ela queria comprar um livro pra mim, pra Natal. Falei, um livro, mas tem que ser em português, porque eu preciso continuar treinando pra não esquecer. Pra não esquecer, verdade. Enfim, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado de saber da experiência dele, do português dele, que eu acho que é muito bom o seu português. Eu ainda não consigo acreditar que você não é brasileira, que você nasceu no país errado, deve ser nascido lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo. Deixa aqui nos comentários se tem alguma pergunta pro Garrett. Se vocês querem que ele volte aqui, que vídeo vocês querem pra ele fazer. Ele já disse que ele vai voltar. Sim, eu vou voltar. Se vocês não quiserem, ele vai voltar, a gente vai gravar o vídeo com o Keilo, com a Ariana, que vocês já conhecem. E é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Tem um Instagram e pode me seguir no Instagram. Vou deixar aqui a minha rede social e do Garrett aqui embaixo. Aí você segue ele, manda mensagem pra ele. Fala, eu te vi no vídeo da Isa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau. Obrigado, galera. Tchau.